interesse, e inclusive a minha orientadora que falou, por que você não vai dar aulas ou não participa? E aí ela me convidou para participar do programa de doutorado de lá, que é um pouquinho diferente do nosso, mas é também doutorado, e participar. Eu me inscrevi, consegui a vaga e acabei fazendo. O interessante é que a pesquisa, ela intermedia sempre, né? Todos os tipos de modalidades de ensino, pessoal. Então, assim, para quem está assistindo a gente aqui, a pesquisa, eu nunca tinha trabalhado com tanta intensidade mesmo, né? Meu primeiro contato com pesquisa mesmo acadêmica foi durante a residência, numa intensidade muito maior. Na graduação, meus professores da Unic, eles sempre me estimularam, né, a produzir também, mas na Federal a gente teve ali no programa uma intensidade, até porque a gente tem que produzir alguma coisa, né? Tem que ser um produto que você precisa produzir com uma realidade, com uma intervenção. Não é qualquer coisa que você produz aquilo que vai ser o fruto durante o programa. Inclusive, eu queria que a Joane e a Jomara, elas trabalhassem conosco aqui um pouquinho sobre o que foi o produto dessa pesquisa delas durante o programa de residência. Alô, Jomara, Joane, uma de cada vez. Oi! Oi! E aí, amiga, já me conta. Então, vou começar, tá, Jomara? Tá, tudo bem. Durante meu primeiro ano, né, como R1, né, no hospital na época, eu fiquei alocada no setor que antigamente era oncologia. E foi ali que eu fui me aproximando daquela vivência e me apaixonando aos cuidados paliativos. Tanto é que o meu trabalho foi fruto dessa vivência, né, relacionado à oncologia, né, ao cuidado oncológico, mas ao paciente, principalmente em cuidados paliativos. E aí eu busquei trabalhar a equipe multiprofissional nesse sentido, né, o olhar e o conhecimento que elas tinham acerca, né, do que seriam os cuidados e todo o protocolo que a Academia Nacional de Cuidados Paliativos estipula de como tem que ser o cuidado, né? Então, foi muito intenso e interessante, porque eu entrei de corpo e alma. Foi algo que eu me identifiquei, que eu gostei muito. E fiquei muito feliz também com o trabalho que eu acabei fazendo, que eu consegui, né, nesses 2 anos. Foi incrível, assim, né? É gratificante você ver, literalmente, igual você falou, é o nosso filho nascendo ali, é o nosso filho mesmo. Que a gente dá, né, planeja, dá a luz e depois educa, cria. É porque é um filho que a gente vai construindo conforme a assistência que já... A gente tenta mudar uma intervenção, a gente coloca uma intervenção numa assistência que já não está muito certa, a gente tem que tentar mudar uma realidade. Então, por exemplo, você trouxe aí trabalhar o cuidado paliativo multiprofissional, né? Além do multiprofissional, eu acho que frisar a interdisciplinaridade no contexto, né? Você colocou ali não somente o multiprofissional, você colocou ali, que são vários profissionais atuantes, você colocou a linha desses pensamentos de cada profissional, do cuidado de cada profissional, numa vertente do cuidado ao paciente. E eu acho que é isso que as residências multiprofissionais têm como enfoque, né? A interdisciplinaridade, que vem aí junto aos conceitos, né, de princípios e diretrizes do SUS, mediando todo esse processo de construção, né, do nosso TCR, viu, pessoal? Quem está na residência não constrói um TCC, ele constrói um TCR, que é um trabalho de conclusão de residência. E aí a Jomara vai trazer um pouquinho para vocês como que foi esse processo de construção dela. Alô, Fernanda, Jomara Fernanda. Oi, gente, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite. Então, gente, muito interessante o que outros vocês trouxeram aí também, né, em relação à experiência de passar por esse programa, né, de participar desse programa. E, sem dúvida, existem várias vantagens em participar desse programa, e, dentre eles, a experiência na prática, né, você ter acesso a uma prática intensa, com aprendizado, com aperfeiçoamento das habilidades profissionais, isso nos muda, né, muda toda a nossa trajetória, vamos dizer assim, as nossas condutas, né, são totalmente aperfeiçoadas, né, através desse programa, o contato com a prática e também com as aulas teóricas, isso nos capacita de uma forma incrível. Então, assim, eu trabalhei durante a residência, o meu TCR, né, no caso, foi com questionários de avaliação de risco nutricional em pacientes adultos e idosos, né, e foi incrível, né, o resultado desses questionários, que a gente trabalhou dentro do ambiente hospitalar,
E isso contribuiu muito, né, para a gente ver o quanto é importante a aplicação desses questionários. Além disso, eu tive que trabalhar, né, e foi muito importante entender o contexto do paciente como um todo, e a residência nos mostra isso, né, a importância de lidar com outros profissionais, né, e trabalhar no conjunto. Fer, você acha que a sua visão de recém-formada, né, ali, acabou de terminar a graduação, mudou depois que você passou pelo programa de residência multiprofissional? Sim, totalmente. Nossa, desde a graduação eu já tinha, vamos dizer assim, que era um sonho, né, em trabalhar em ambiente hospitalar. E quando surgiu o programa, que eu me inscrevi e isso se concretizou, foi incrível, né, porque eu consegui realmente alcançar aquele objetivo, né, que eu sempre tive. É mais ou menos isso. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta naquela vertente, né, de falar sobre o foco e o planejamento. Eu acho que são palavras que vão intermediar a vida da gente o tempo todo, né? O tempo todo falando sobre isso. Inclusive, pessoal, obrigado pela participação de vocês aí, mais uma vez. Eu quero agradecer, a gente chegou aí no momento a 95 participantes, né, aqui no Lobby ao vivo. A gente vai aceitando vocês, tá? Peço para que quem entrar coloque o microfone no mudo, por gentileza, para não gerar ruídos. E dando continuidade, né, aqui, falando ainda desse processo de quem pode ser um residente, né? Então, se você tem vontade de ser um residente, será que eu posso ser residente? Como é que eu faço para isso? Questões de, por exemplo, idade. Tem uma idade limite? Não, pessoal, você não tem uma idade limite para ser residente, né? Você tem que ser graduado, você já tem que estar com seu conselho em dia, é muito importante isso, a gente deixar bem claro. E que existe, né, uma dimensão muito vasta, um leque de opções para as profissões da saúde que querem, né, dar seguimento nesse tipo de programa de pós-graduação. O interessante é você começar a vasculhar aí, a partir de agora, né, os editais, as faculdades que ofertam esse tipo de programa desde já, porque a cada tipo de faculdade ela vai ter um edital específico. Então, não existe muito alguma limitação em relação à idade, né, ou em relação à profissão da saúde. Basta que a universidade que você escolheu tenha, né, como vaga dentro do programa a sua opção. Tudo bem? Dando continuidade aí, agora a gente vai falar um pouquinho do assunto que as pessoas gostam de ouvir, né? Do cash, do money no bolso. Muito famoso aí o programa de residência multiprofissional entre o público de pós-graduação, porque o programa ele oferta uma bolsa muito boa, né? Uma bolsa muito boa, consideravelmente. Eu lembro que era até comentado assim, quem fazia mestrado e quem era residente, que residente é o rico. Uma brincadeira aí, né? Porque a gente tem uma diferenciação aí por conta, né, do trabalho, né? O residente, ele está embutido ali dentro do trabalho, então ele vai ter um benefício, uma vantagem em relação a uma bolsa, né? Muito diferente do que daquele que está ali no mestrado a princípio, né? Valentina, Ariane, professora Valentina, fala um pouquinho para a gente sobre o valor dessa bolsa e como é que funcionava quando você descobriu que você tinha passado num programa de residência e ia ganhar esse valor. Como primeiro emprego. Então, foi realmente meu primeiro emprego. Eu me formei no sábado, na segunda eu fiz a matrícula, porque eu já tinha passado na prova da residência. Foi, como a professora Ariane falou, como vocês estavam falando antes, é questão de objetivo, eu me dediquei. Eu descobri, na verdade, a residência no último ano de faculdade, quando eu estava entrando no último ano de faculdade, porque uma amiga minha, dentista, passou do programa de residência, numa outra residência, comentou. Ariane. Ela comentou comigo, e aí eu comecei a ir atrás, comecei a investigar, comecei a procurar, e eu já era bolsista de iniciação científica na faculdade, então já tinha um olhar diferenciado para a área da pesquisa. Até na época, minha orientadora queria que eu seguisse com o mestrado com ela, eu falei, não, eu quero aprender a trabalhar, eu quero colocar a mão na massa. Eu quero ser físio aqui, nesse negócio. Exato, eu quero saber como é que é manipular um paciente, como é que é essa questão do paciente mesmo, além do estágio, né? Eu queria mesmo chegar na prática, realmente. E meu último ano foi totalmente voltado para isso. Eu pesquisei N residências do estado, na época eu morava no Rio Grande do Sul, pesquisei todas as residências do estado, já tinha a lista quando começou a sair os editais, eu comecei a fazer inscrição, já tinha a lista das datas de qual eu queria fazer.
Mas como eu já era bolsista de iniciação científica em oncologia, meu foco principal era oncologia. Graças a Deus eu consegui passar de oncologia. Foi o meu foco. E quando minha amiga comentou comigo, é uma especialização, isso aqui a gente recebe. Na época, a bolsa da residência era um pouco menor. Eu comecei a residência em 2015. Na metade da minha... Na época que eu entrei, se eu não me engano. Foi em 2016 que atualizou. Eu entrei no início de 2015. Eu era R2 já. Eu era R1. E aí? Aí, quando eu entrei, a bolsa, eu não lembro o valor bruto, mas eu lembro que líquido a gente recebia 2.600 e pouco, 2.690, uma coisa assim. E atualizou em 2016 e permanece esse valor até hoje. Então, hoje, o valor bruto da residência, para um residente, quando ele tem, é de R$ 3.330,43. Pensa, gente, um recém-formado sair ganhando isso? Exatamente. É de brilhar os olhos. Bom, inclusive, dá para planejar algumas coisas nesse período de 24 meses aí, porque... dá para guardar. Eu comprei um carro. Dá para guardar dinheiro. Dá para guardar, economizar. Inclusive, eu tive bastante incentivo, por conta da Bolsa, a fazer viagens, né? Parece muito, vou falar para vocês, uma experiência talvez um pouco pequena, enquanto pessoa, mas eu conheci, por exemplo, eu pude conhecer outro local, fui para o Rio de Janeiro apresentar parte da minha pesquisa por conta disso. A residência me possibilitou até mesmo essas experiências, porque talvez eu não conseguiria se eu tivesse, né, não na residência. Então, eu tinha produto, eu tinha pesquisa, eu consegui produzir bastante coisa e fui, né, tinha aí a bolsa para me dar esse suporte e consegui viajar para o Rio para poder apresentar aí um resumo expandido, outras modalidades de pesquisa que nós tínhamos já produzido. Então, a bolsa realmente é muito boa. Não quer dizer que a gente está só trabalhando, desculpa te interromper, Paulo, mas não quer dizer que a gente está só no trabalho, só ali na linha de frente, que a gente não vai produzir, muito pelo contrário, eles estimulam muito isso, que a gente vai atrás de pesquisa, que a gente vai para a área científica, e como eu já era da área científica, desde a época de faculdade, eu continuei com isso, não parei, a gente fez vários projetos. Tinha projeto na pediatria, câncer de mama, nos cuidados paliativos, a gente tinha N projetos. E quando tinha um evento, e a turma toda, e todo mundo colocava o nome do outro, todo mundo se ajudava, a gente enchia de trabalho. Então, assim, a gente engordava o nosso Lattes muito bem, né, durante a residência. Falando em currículo Lattes, Ariane, você tá aí? Vou pegar a Ariane, porque ela, por enquanto, agora eu vou chamar a Giovanni. Professora Ariane, você poderia fazer um breve comentário sobre o que é o currículo Lattes para os nossos alunos e para que esse currículo, qual a importância desse currículo na carreira profissional? Certo, então, o currículo Lattes é tudo aquilo que você vai acumulando, né, durante a sua vida acadêmica, desde o momento zero que você entra na faculdade, e você vai acumulando de produção, né, isso a gente coloca como produção científica, apresentação de trabalho, participação em congresso, estágios, tudo aquilo que você vai produzindo durante a sua vida acadêmica, você vai recheando esse currículo Lattes. Então, é importante, e é engraçado isso, porque um colega que sempre me orientou durante a faculdade, que era do mestrado e do doutorado na época, ele já me falou desde a graduação, eu acho que eu estava no primeiro ou segundo ano de graduação, ele falou, já faz agora, que vai te dar menos trabalho, porque aí na graduação é um trabalho aqui, um congressinho ali, uma apresentação, um estágio, né, que você vai colocando, e no final você vai ver que teu currículo tá cheio de coisas, né, se você vai deixando para colocar isso depois, muitas vezes até você esquece de cursos que você fez, ou de trabalhos, ou alguma coisa importante, e isso acaba ficando falho aí no seu currículo Lattes. E para quem, principalmente para quem precisa ou quer fazer a residência, o currículo é fundamental, né, ainda em algumas áreas, eu digo pela área da odontologia, é fundamental que você tenha determinadas horas em estágios, que você tenha alguma produção científica, seja uma apresentação de trabalho, né, publicação de artigo às vezes é um pouquinho mais difícil na graduação, mas durante o processo seletivo, o currículo é muito importante. Exatamente isso aí mesmo, né, o currículo Lattes, eu lembro a primeira vez, quando eu entrei na faculdade, em 2011, eu tive uma aula com a professora de metodologia científica, ela falou assim, vou ensinar vocês a fazer o currículo Lattes. E o que é isso? Quando ela me ensinou, eu fiquei assim, nossa, que demais, né? Então, eu sempre me preocupei muito com isso, eu acho que até a professora Cleciene, que é minha coordenadora hoje, ela foi minha coordenadora quando eu era graduante, acadêmico da graduação, perdão, e ela me acompanhou bastante. Meu primeiro trabalho que eu pude acompanhar numa anais de eventos foi com ela.
né? E isso me estimulou bastante. A gente consegue observar também que nos processos seletivos para nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Nível de residência, até mesmo pós-graduações, algumas pós-graduações lato sensu com a carga horária menor de universidades públicas, eles exigem aí que você tenha um currículo Lattes atualizado, né? Que tenha aí uma participação de eventos que mostre o seu desempenho acadêmico, né, gente? Então, poxa, eu sou aluno e como é que eu vou provar o que eu fiz durante a minha graduação? Né? Você tem que ter isso sistematizado. Né? Fernanda, Joane, Oi. amigas, Oi. Vocês lembram, aí vocês que participaram do mesmo programa de residência que eu, vocês lembram sobre a questão de dedicação exclusiva ao programa? Como que foi essa experiência de cada um de vocês sobre ser dedicação exclusiva? Né? Fala um pouquinho sobre que tem que ter exclusivamente nesse programa, não pode ter outro vínculo de trabalho. Como é que foi isso para vocês? Eu falo porque vocês também são profissionais autônomas, né? Nutricionista e psicólogo, então vocês tinham que ficar ali presas no sentido de se dedicando mesmo, não presa no sentido de ruindade, né? Mas se dedicando mesmo a essa problemática do contexto, porque afinal de contas você submeteu a tudo isso. E como que foi essa dedicação exclusiva? Fala um pouquinho disso para o nosso público. Então, o programa, ele, como até vocês falaram, ele exige muito do profissional, né? Ele exige muito estudo, muita dedicação, e realmente eu acho que nem se a gente quisesse, né, fazer outra atividade, não comporta, porque assim, há essa necessidade de você estar sempre atualizando, né, estudando, além do trabalho na prática, e isso faz parte do programa e só tem a acrescentar, né, vamos dizer assim. Isso. E sem contar que o programa que a gente estava inserido, né, a gente tinha as escalas de plantões, e aí? Sim. Né, igual a Gilmara falou, nem se você quisesse, você conseguia conciliar, porque assim, dessas 60 horas semanais, era 80% de prática, né, Sim, e 20% de estudos, então, você tinha que estudar, você tinha que atuar, né, estudar para sua atuação ali durante os plantões, tentar conciliar com as atividades das tutorias narrativas, os encontros, então era muita coisa que você tinha que dominar no tempo que você tinha. Isso, então, essa questão da dedicação exclusiva é real e nem se você quisesse mesmo você conseguiria atuar, porque exige muito. Então, para você, meu caro né? Exatamente, é uma carga horária de 60 horas semanais, né, Fernanda? Isso. E assim, é algo que te faz crescer, como eu falei, né? E quando você vai compartilhar, quando você é inserido dentro de um setor, né, dentro de uma instituição, essa questão de você estar fazendo os plantões, isso sempre vai te exigir mais, né? É importante essa questão, eu sempre falo da questão do quanto é importante a exigência do programa com o estudante, né, vamos dizer, o profissional, no caso, para que ele se desenvolva bem, né, para que ele consiga fazer tomada de decisão, né, vamos dizer assim, se responsabilizar pela sua conduta ali dentro, mas tudo baseado em artigos científicos atualizados, que isso é exigido, né, dentro da residência, e nos manter atualizados, isso ajuda muito no dia a dia, né, do nosso trabalho. Eu não sei como que foi com a Valentina ou com a Ariane, mas eu conhecendo a vertente do programa, comigo e com a Jomara, com a Joane, né, a gente trabalhava bastante, a gente era muito incentivado à leitura de dissertações já. Eu lembro que tinha tutorias de campo que era algo assim tão era algo tão interno, né, tão que você não conseguia. A gente trabalhou com muita metodologia ativa, né, com a espiral construtivista, o professor Graciano deve estar aí, enfim, ergue uma mãozinha, que é um tipo de metodologia. E a gente, pessoal, eu tive o hábito de leitura muito maior durante a residência do que a própria graduação, né, porque a gente tinha que chegar com respostas e um artigo, às vezes, não era o suficiente. Como que foi para você, Ariane e Valentina, nessa perspectiva, a parte teórica do programa? Vocês também tinham aí uma demanda teórica muito grande de leitura? Com certeza, né? Principalmente na minha área cirúrgica, são assuntos ou são situações que dentro da graduação a gente não está acostumado, né? Então, para mim, praticamente foi outra faculdade. Então, o ritmo que as coisas vão acontecendo, quando um paciente chega no pronto-socorro, ele tem tudo, né? Ele tem tudo, você não vai pegar o capítulo de um livro e ler porque vai corresponder àquele paciente. O paciente tem várias coisas
e te exige um conhecimento imenso. Então, era chegar em casa do plantão, meter a cara no livro, procurar artigo para tentar fixar aquilo que você viu no teu dia ou complementar o teu estudo, e é uma coisa constante, né? Você não pode parar, né? Um dia de perder... Alguém tira minha dúvida? Oi. Oi, Suzana, tudo Suzana. bem? Tudo, deixa eu te perguntar. Ainda bem que eu ouvi, que eu tô sem o fone. Deixa eu te perguntar. Minha dúvida é o seguinte, como que vocês ficam sabendo dessas vagas de mestrado, de doutorado, de residência? Porque, assim, eu tenho foco também de futuramente ser uma doutora também, né? Só que, assim, eu não sei onde procurar, eu não tenho referência, entendeu? Um direcionamento para poder já tá, tipo assim, já na linha, sabe? Para poder futuramente fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque eu sei que tem diferença de mestrado particular e do mestrado federal. Disso eu sei, só que eu não tenho nem noção como que é o particular, como que é o mestrado, esse tipo de coisa. A gente vai tirar minha dúvida, eu ia amar mais ainda. A gente vai tirar. Eu separei um bloco de bate-papo de dúvidas, eu vou até anotar sua pergunta aqui, tá? Que você quer saber onde procurar. Eu e a professora Valentina hoje estávamos discutindo sobre isso um pouco antes de começar a live. A gente vai passar para vocês 2 sites que tem bastante editais de residência, e aí a gente vai falar sobre isso no bloquinho das perguntas, beleza? Pode ser? Aí você espera um pouquinho que a gente vai estar contribuindo com você ali no bloquinho das perguntas. Não sai, fica aí que a gente vai responder para você, beleza? Onde fica esse bloquinho? Meu amor, pode continuar assistindo a live que a gente vai falar daqui para pouquinho. Daqui uns 15 minutinhos a gente vai estar fazendo a pergunta e resposta. E aí a primeira pergunta a ser respondida vai ser a sua, tudo bem? Obrigada! Imagina. Beleza, pessoal. Então, com isso, a gente pode ir para um próximo questionamento, que eu acho que é o que as pessoas mais pensam em relação à residência, eu acho que pelo menos para quem é acadêmico, né? Quem nunca assistiu aí Grey's Anatomy, eu particularmente não gosto. Me desculpa quem aí é fã de Grey's Anatomy, né? Eu tenho meus motivos. Como você não gosta, então? Ai, Como gente, assim? eu Você é da acho saúde e não gosta de Grey's muito Anatomy? centralizada, eu gosto de uma coisa mais... viciante. Não, me desculpa, eu gosto de uma coisa mais... Existe uma série de enfermagem muito boa, que eu vou falar que ela é uma série enfermeiro-centralizada, puxando para o meu lado, né? Que chama aí Nurse Jack. É uma série muito boa, inclusive, eu fazendo propaganda, eu não tenho aqui, gente, nenhuma obtenção de ter crédito com nada, mas tem, se eu não me engano, aí nesses aplicativos streams aí de plataforma, tá? Nurse Jack é muito bom. Então, até porque Grey's Anatomy, a única coisa que eles falam de fisioterapia é o Respiron, né? Que eles levam para o paciente fazer, que a gente já sabe que não funciona, que não tem efeito. Mas o clima, eu acho que as pessoas assistem pelo clima mesmo hospitalar e com o desejo de vivenciar algo muito parecido. Aí eu coloquei uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Inclusive, essa pergunta, Valentina, eu achei naquele material de leitura que a gente estava lendo da editora Sanar, sobre residência, e a escritora, que é uma enfermeira, colocou assim... a rotina do residente é aquilo que a gente vê nas séries da Netflix? E aí, gente? Agora eu vou abrir esse bloco, gente. Eu quero que vocês conversem comigo um pouquinho com os nossos convidados. É um bloco de bate-papo e que nós vamos contribuir aí com a vivência que nós tivemos. Essa vivência que eu quero que vocês falem para nós é sobre o que vocês tiveram de positivo no R1 e no R2 e o que mais te marcou. Começando aí pela professora Fernanda. Vamos lá, Fer. O que mais te marcou no seu R1 e R2? Traz pra gente um pouco da sua vivência. A residência é bem parecido com o que você assiste nas séries da Netflix? Não é parecido. É um pouco... Olha lá, o Graciano tá te ouvindo. Não, para mim foi uma experiência incrível. Além desse contato com a prática, né, de você ter esse contato com o paciente, ter contato com outros profissionais, essa parte quando a gente leva para a parte da teoria também, né, de você ter contato e apoio, auxílio de profissionais totalmente capacitados, né, que são os professores da UFMT, no caso, foi incrível. E lá dentro do hospital, no primeiro ano, né, quando fui R1, é a questão de você se inserir em meio a outros profissionais, né, se inserir dentro de uma instituição, de você conseguir fazer seu trabalho, de você mostrar
aquilo que você é capaz, o que seu trabalho pode fazer, como pode contribuir com a saúde de outras pessoas. Isso foi incrível para mim. E no segundo ano que eu fiquei, não no hospital, no caso, eu tive o segundo ano no SAI, né, que é um serviço de atendimento especializado. Também foi um outro momento incrível, né, onde a gente trabalhou com questões totalmente diferentes da área hospitalar, né, e eu tive, vamos dizer assim, uma participação de trabalho junto a outros profissionais, mas na prática, né, e voltado principalmente a, vamos dizer assim, a palestras. A gente fez muita educação, educação em saúde, né, e isso foi muito gratificante, isso contribuiu muito para o meu crescimento, foi incrível. É importante você trazer isso aí para a gente, porque, assim, pessoal que está assistindo, eu, a Jomara, a Joane, a professora Valentina e a professora Ariane, ela vai trazer essa contribuição, eu acredito, mas é que como... pelo menos para mim, né, e para Fernanda, nós fomos T1 do programa Residente Saúde da Fala. Então, assim, acho que o nível de cobrança nosso foi também bem alto, e nós tivemos bastante, assim, como nós fomos os primeiros profissionais residentes a fazer contato com o combo aí de serem embutidos no serviço, a gente teve um período de adaptação também para isso, tanto para nós como para a Joane, por exemplo, que ela entrou na T2, ela já teve meio que assim um campo já, né, de vivência esperado, né? Então o próximo residente, não sei para quem não sabe, né, pessoal, a gente vai saindo do campo e vai entrando outros. Então, o primeiro ano o residente é chamado de R1, no segundo ano ele é chamado de R2, né? Nas residências da medicina existem até o terceiro ano, eu não sei se na odontologia tem também R3, mas enquanto eu fui R1, R2, a gente preparou aí, depois quando foi R2, a Joane chegou. Ô, Joane, como é que foi quando você chegou lá no hospital, depois que já tinha passado a R1 da psicologia? Então, um dos primeiros embates que a gente encontra é tentar mostrar o seu trabalho, porque, querendo ou não, o profissional anterior, ele cria uma referência, até mesmo com a equipe, né? E o nosso maior desafio, inicialmente, é mostrar o nosso trabalho, que a gente... Igual o anterior, a gente está ali para fazer o nosso trabalho, né, para tentar ajudar e contribuir com a equipe da melhor forma. Então, e ali você vai tendo a oportunidade de estar se ambientando, conhecendo a rotina, né, no nosso caso, primeiro ano no hospital, né, conhecendo a rotina da ala, né, eu tive a minha colega R2, né, a Luana, ela foi me passando como era a rotina ali da ala, como ela direcionava os atendimentos. Então, eu tive a sorte dela preparar esse caminho para mim, ela foi me apresentando a equipe, então foi muito bom. Mas que você tem que já estar ciente que teve um residente que ficou um ano inteiro ali, desempenhou um excelente trabalho, mas não quer dizer que o seu não vai ser. Mas você tem que, né, estar disposto a mostrar, né, o seu interesse, o seu trabalho ali naquele momento, não tem jeito. Você que lute. Você que lute, justamente. Ninguém te conhece, então você tem que ir se mostrando. Amiga, tem alguma rincha, tipo assim, aquele lá foi melhor, aquele não foi melhor, tipo assim, aquelas briguinhas internas entre os residentes? Acontece, não, de ter... Acho que não, a gente é bastante parceiro mesmo durante o programa, e a principal conciliamento mesmo entre nós é a parceria, né? Geralmente não, a gente se ajuda, pelo menos durante a minha experiência, foi bem tranquilo em relação a isso, tá? Professora Valentina, traz pra gente aí um pouquinho da sua contribuição enquanto R1 e R2, o que mais te marcou, qual foi os desafios? Vou lembrar da aula do professor Graciano aqui, de tutoria de campo, desafios, potencialidades. O que foi de desafio e potencialidade para você nesse processo de formação? Então, eu cheguei na residência como R1, né, eu era totalmente, assim, eu tinha recém saído da faculdade, eu não tinha experiência em questão de atendimento, eu atendia na faculdade, a gente atendia uma demanda muito menor, cheguei lá na residência, eu tinha que atender muitos pacientes por turno, trabalhava com pacientes de todas as áreas, tanto de todas as idades, a gente trabalhava com criança, trabalhava com jovem, trabalhava com adulto, trabalhava com idoso, pegava um paciente com diagnóstico recente de câncer, pegava um paciente já na terminalidade, então a gente tinha todas essas questões. O meu primeiro ano foi basicamente em setor de internação, então a gente atendia tanto os pacientes com tumores sólidos, que são os cânceres
de mama, pulmão, enfim, esses tumores que são mais considerados tumores sólidos, e também com os tumores hematológicos, os pacientes com leucemia, com linfomas, que tinham uma imunidade, que tinham uma carga imune muito mais baixa, né, muito mais... E lá, no hospital que eu fiz, onde eu fiz a residência, tinha muito bem estruturado o serviço de cuidados paliativos. Você não foi a primeira turma, né? Já tinham outras turmas que foram formadas, né? Já, eu era da terceira turma, tinha recém acabado de formar uma turma, então, assim, estava terminando a estruturação de como realmente deveria ser, porque as primeiras turmas têm toda a adaptação que tem que ter, tanto dos profissionais, quanto do setor, dos próprios residentes, eles irem mostrando o serviço e mostrando por que a residência está ali, porque também tem muita aquela questão, a residência está ali só para cumprir, muita gente acaba vendo residente como para cumprir a carga horária, atender pacientes. Tem gente que pensa muito nessa parte prática, principalmente alguns administradores acabam pensando nisso, que acabam vendo o residente, pelo menos lá onde eu comecei, no início era um pouco mais assim, o pessoal relatou, quando eu entrei já não era tanto. No início eles vinham muito como mão de obra, e não tanto voltado para essa questão de ensino. Lá, durante toda a minha residência, a gente tinha, por exemplo, rounds semanais, que juntava toda a equipe, todas as residentes de todas as áreas, juntava o pessoal a gente tinha um round, por exemplo, semanal com o pessoal da oncologia pediátrica, vinham os médicos oncologistas pediátricos, então isso era muito, muito focado, assim, na questão do estudo, na questão da troca, de realmente entender a multidisciplinaridade, de como a gente consegue se complementar como profissão para o melhor do paciente, para o bem do paciente. E já no segundo ano, a minha residência era mais em foco ambulatorial, então a gente pegava muito mais pacientes, mulheres com câncer de mama que estavam fazendo tratamento radioterápico, com disfunção de amplitude de movimento, de perimetria, enfim, com pacientes que estavam já em área, não mais no período de internação, mas mais no período, assim, de atendimento ambulatorial, quimioterápico, radioterápico, e até alguns pacientes que tinham algumas sequelas devido ao tratamento, que por mais que já tenham alguns anos de tratamento, mas que ainda apresentavam algumas sequelas físico-motoras, eles acabavam vindo para a gente para esse processo de reabilitação. Então, você trabalhou, então, no primeiro ano hospitalar, mais intenso, né? Uma parte mais oncológica, e depois com a reabilitação na parte mais ambulatorial, né? Dentro do hospital mesmo tinha um serviço especializado de oncologia, e daí a gente era remanejado para lá. Entendi. Eu vou contribuir com vocês um pouco da minha experiência também, né? E logo a seguir eu vou permitir que a professora, né? Professora Ariane, acho que foi a Ariane e a Joane, né? Que ainda não falou sobre a experiência delas. A minha residência, pessoal, foi, assim, foi muito promissora para mim. Eu acho que eu vou ter 80 anos e nunca vou esquecer do que eu passei. Isso é algo que eu carrego muito, é algo muito pessoal. Eu falo como professor, como amigo, né? Porque foi bem difícil. Eu lembro que, vamos começar assim, né, de vivências. Para mim poder começar a pensar na residência, eu precisei estudar muito. Eu sempre trabalhei e estudei, né? É um dos motivos que eu cursei na faculdade privada, né? Eu tinha essa possibilidade. Eu fui bolsista do ProUni, como eu disse, então eu era auxiliar de laboratório, trabalhava na parte de parasitológico de laboratório, não sei se vocês sabem, mas parasitológico é exame de fezes, né? Então eu trabalhei muito tempo na coleta com parasitológico, e eu preferia sempre ficar ali naquela areazinha do parasitológico, porque eu tinha tempo, por mais que o cheiro era terrível, mas eu tinha tempo para poder estudar. Eu ganhei um livro de preparo de residência da minha tia, e eu estudava ali, né, pelo meu livro, que eu tenho até hoje. Para mim, ele tem algo muito sentimental, inclusive está aqui comigo. Quando eu passei, eu lembro que foi um choradeiro lá naquele laboratório, que eu, assim, me emocionei muito, né? Eu passei, eram 6 vagas para enfermeiro, eu fiquei em segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano. A concorrência para cá na época não era muito alta, mas também não era baixa, né? A gente fez um processo seletivo, assim, bastante árduo, intenso. Foi um processo seletivo para mim, bem, assim, bastante. No caso, assim, eu sou ansioso, eu sofri bastante, porque foram várias etapas de seleção, e isso também muda de programa para programa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agorinha. E no meu R1 foi muito novo, né, cara? Porque, cara, eu sou enfermeiro, e agora, né? Bem aquele meme. Agora você tem que ser enfermeiro. E aí você tem um preceptor ali te colocando para trabalhar, né? Querendo que você execute, se mostre. Eu preciso fazer meu marketing pessoal, eu preciso ter inteligência emocional para dar conta de todo aquele cenário, com técnicos de enfermagem antiguíssimos, né, que não estão adaptados a todo aquele modelo, aquela modalidade nova de trabalho, né? Mais um ser ali que vai estar ali
cobrando o certo, mostrando os caminhos do certo, né? Retirando vícios e mostrando o porquê do certo. E o meu primeiro ano de residência, eu fui alocado na terapia intensiva. E eu me descobri, eu acho que se repetisse tudo de novo, eu não poderia vislumbrar outro local senão o TI. Então, eu amo o TI, eu gosto muito de terapia intensiva, meus alunos de saúde do adulto, eles sabem disso, né? Que é uma disciplina que eu leciono. E no segundo ano, eu trabalhei na vertente bem mais gestora, né? Eu pude contribuir, por exemplo, com o processo de habilitação da unidade de pronto atendimento do município. Então, a unidade de pronto atendimento toda foi consolidado o processo de habilitação, junto com o Ministério da Saúde, com os residentes que estavam alocados lá, naquele local, né? A gente fez reunião com vereadores, com Câmara, foi bem, assim, uma vertente mais político, né, de saúde, e que também me consolidou outras visões em relação à rede, né? A rede de assistência à saúde. Então, a gente sai daquela parte assistencial, mão na massa, que me deu muita destreza. Nossa, se antes eu tremia para poder fazer uma medicação, eu já saí de lá medicando todo mundo. E depois, na vertente mais gestora, me amplificou já um cuidado aí mais de administrativo, né? Na gestão aí da administração da política de saúde, o entendimento de tudo isso. O que mais me marcou durante a residência, no R1, foi quando eu percebi, eu acho que eu já estava no 6º mês, a rotina é tão intensa que quando você percebe, você fala assim, meu Deus, eu consegui. O que eu consegui foi fazer uma hemodiálise sozinho. Nossa, e fazer um plantão ali, né? Que eu tava lembro disso. Então, a primeira vez, sabe, que eu falei, gente, eu consegui fazer uma hemodiálise, e eu fiquei assim, e tanto que a minha pesquisa foi toda sobre hemodiálise, eu consegui publicar 2 artigos aí em revistas, né? Deu tudo certo, tudo que eu tenho pesquisado sobre isso é terapia intensiva, cuidado crítico, hemodiálise, e isso me marcou, e a gente começa a desvendar, eu acho, o acadêmico, né? Quando ele está na faculdade, ele não consegue ter uma identidade muito bem ainda desenvolvida, né? E aí? Aí a gente começa a ter identificações, então a residência, ela começou a me dar isso, identificações. Então eu comecei a falar, poxa, eu sou enfermeiro de terapia intensiva, ponto, né? Gosto dessa área, legal. E a minha vivência foi essa. Para você, professora Ariane, qual foi sua vivência aí de R1, R2? Contribui para a gente um pouquinho das suas vivências profissionais. Já respondendo aí, você perguntou que se na odontologia também tem R3, em algumas áreas sim, tem, né? Na minha área de cirurgia tem, por exemplo, eu fui até o R3. Tá vendo? Falei. Na odontologia, além de toda essa gama mas a gente ainda tem residências dentro das nossas áreas específicas, né? No caso, eu fiz a minha de cirurgia, mas nós temos em pacientes especiais, endodontia, pacientes fissurados. Então, dentro da odontologia ainda nós temos áreas específicas onde a gente pode ingressar em programas de residência mais específicos. E no meu caso foi cirurgia, né? Eu sempre soube que eu queria cirurgia desde o primeiro ano de faculdade, então todos os trabalhos, todos os estágios que eu buscava já era direcionado para a área. Então, para mim, foi uma realização muito grande, né? De sair de Araçatuba para São Paulo, cidade grande, né? Eu tinha jurado que nunca ia morar em São Paulo. Mas foi maravilhoso, porque no nosso hospital era um hospital público, estadual, de referência para traumatologia. Então, eram muitos pacientes o tempo todo. Então, toda a vivência prática mesmo foi essencial, né? Eu converso muito com os meus colegas que fizeram a mesma residência que o nosso programa não era tão conhecido ou tão famoso dentro da cirurgia, mas a gente teve uma carga horária prática e de cirurgias muito maior do que muitas outras residências. Então, isso para a gente, no nosso dia a dia clínico, fez muita diferença. E é muito intenso, né? Na nossa área cirúrgica, o R1 é aquele que ainda não pode fazer muita coisa, né? Ele só trabalha e não pode curtir muito ainda, mas essa hierarquia que tem R1, R2 e R3, ela é muito importante para nós mesmos, profissionais. Algumas pessoas não entendem, né? Mas para você aprender a fazer desde o comecinho, né? No nosso caso, a montar uma mesa cirúrgica. Processual. Isso, exatamente. É você avaliar toda a base do teu procedimento antes de ir lá e realmente fazer o procedimento. Então, na minha residência foi bastante isso. No R1 eu fazia as coisas mais simples, mas estruturava tudo para que os outros pudessem fazer os procedimentos maiores, e aí a gente vai evoluindo durante os anos, né? Mas foi muito interessante.
E como os colegas já falaram também, de aprender a conviver com outros profissionais, né? Apesar da minha residência ter sido em cirurgia bucomaxilofacial, eu trabalhei com enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, a interação entre os profissionais era fundamental, né? Já que eu trabalhava muito com trauma de face, e o trauma de face implica em todas essas áreas, e a gente precisa de uma colaboração enorme desses outros profissionais para conseguir o melhor para o nosso paciente. Exatamente. É incrível mesmo essa questão de multi-interdisciplinaridade, ela é muito evidente. Ô, Joane, contribui para a gente aí. Qual foi essa... Obrigado, viu, professora Ariane, por ter contribuído sobre isso aí. Eu tinha essa dúvida mesmo sobre o R3, mas muito obrigado por tirar. E professora Joane, não, Joane, tal, quem sabe, né, amiga, professora, vamos ver. Estamos aí. Estamos trabalhando, né? Como é que foi o seu R1 e o seu R2? Conta para mim aí. Conta para nós. Meu primeiro ano, né, como R1, no hospital foi muito desafiador e intenso, porque foi meu primeiro contato, né, com a psicologia hospitalar, que durante a graduação a gente não teve esse contato, né, e quando eu falei de desafios, foi de você se redescobrir, porque naquele momento, né, a gente teve que se descobrir mais forte do que você porque o nosso trabalho ali era de lidar com a morte diariamente. Nós estávamos no ala oncológica, em cuidados paliativos, então, assim, querendo ou não, todos os dias tinha um óbito, e o nosso trabalho como psicólogo era de acolher os familiares, né, e de direcionar também, de estar junto naquele momento. Então, acho que o meu maior desafio foi tentar compreender e entender o processo de morte, né, saúde, doença, mas também de morte ali naquele ano. Eu tive a sorte da minha tutora, né, ter me ajudado muito. Ela teve um papel muito forte, porque foi por ela que eu fiquei, que ela me incentivou, que me ajudou, que me motivou, né, a buscar, a estudar algo que, né, assim, eu saí da faculdade e fui para a residência, então eu não sabia nada. Né, você passa 5 anos ali estudando, mas quando você vai para a prática, você se descobre o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer agora, né? Então, o papel do... A sua maior dificuldade, desculpa te interromper, mas pelo que eu entendi, sua maior dificuldade, então, foi esse enfrentamento com o morte, o morrer, o processo, né? Tudo isso. Isso. E por ser o mais desafiador, foi na área pela qual, né, eu citei anteriormente, que eu me apaixonei, né? Olha, que é a oncologia e cuidados paliativos. Cuidados paliativos, né? É um paciente ali que, né, dentro de algum tempo, ele vai morrer devido ao percurso da doença. Então, você acaba trabalhando ali com aquele paciente, né, com aquele usuário que a morte é iminente. Então, foi meu desafio, mas também foi minha paixão naquele ano. E o segundo ano, né, que é o ano mais, na nossa residência, é o mais voltado para a gestão, eu fui para um centro de reabilitação do município, e inclusive é o lugar que eu estou trabalhando hoje, então, assim, eu desempenhei meu último ano lá, gostaram, e acabei ficando, né? Então, foi muito intenso, porque a coordenação, né, o pessoal que estava lá, eles me davam muita autonomia de aprender, de mostrar o meu trabalho. Tanto é que, junto com o meu colega enfermeiro, nós voltamos à Santa Casa para dar capacitações, para, né, para falar um pouquinho sobre essa ligação entre redes, né, de referência e contra-referência. Isso. Então, o que me marcou mais nesse segundo ano foi nessa questão de abertura profissional, de você se mostrar, né, e também do local que você está, permitir que você faça o seu trabalho, e que você vai muito além. No meu caso, eu fui muito além, né, aproveitei muito o momento que eu estive lá. Ótimo, é bem isso mesmo que você falou, né, o último ano ele é mais voltado aí para o que eu vou fazer depois, aí começa os questionamentos de novo e você tem aí uma explosão de potencialidade onde você faz o seu caminho literalmente. Eu mesmo também tive a oportunidade de trabalhar aí, né, mas eu ainda optei pela docência, a residência me trouxe tudo que eu tenho hoje e é mais ou menos o que você disse mesmo. Partindo para a rodada 2, pessoal, a gente tem ainda aí 15 minutinhos, né, para a gente poder finalizar e responder as perguntas dos nossos participantes, né? A princípio aí, ó, como se preparar, né? Como se preparar para uma residência? Ramon, voltem para Santa Casa. Ai, Ramon, foi bom. O Ramon me acompanhou aí, né? Bom, eu vou falar bem rapidamente qual que é a minha dica para se preparar, tá bom? Para um processo seletivo de residência. Primeira coisa, depois eu vou já responder a pergunta da Suzana, que ela falou, né? Onde procurar hospitais?
Primeira coisa, eu acho que assim, eu acho não, eu tenho certeza. Você se preparar para residência, gente, é você abrir mão de escolhas. Na verdade, eu acho que a vida da gente é essa, né? Então, assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder, né, estudar. Muitas vezes aí eu abri mão de dormir algumas noites, né? Abri mão de algumas prioridades que talvez não eram prioridades e investi, por exemplo, em outras coisas. Eu sempre fiz cursinho online, né? Para carreira de concurso, isso também me ajudou bastante na parte do edital que tinha ali, políticas públicas de saúde, do SUS. Então, assim, o preparo, ele vem primeiro com a decisão. Então, primeiro, como é que eu vou me decidir se eu quero fazer residência ou não? Essa live é para isso. Se você se identificou, se você se sentiu tocado e você quer fazer uma residência, então a primeira coisa que você vai fazer é sentar seu popozinho ali na cadeira e pesquisar já sites que tenham correlação com programas. Então tem, por exemplo, né, a professora Valentina e eu estávamos discutindo hoje, depois, a gente está gravando essa live aqui, a gente vai disponibilizar o link no YouTube, eu vou colocar na descrição do YouTube os sites onde vocês podem procurar, beleza? Tem, por exemplo, o Multiresidência, né? Tem sites da editora Sanar, que já correlaciona já o edital da residência em si. Vira e mexe, você segue uma página no Instagram dessas editoras, né? Dessas cursinhos, eles também trazem os editais. Então, você tem que sentar, você tem que escolher o edital, você tem que ler o edital. Gente, o edital tem que ser lido, porque tem vaga, tem que saber o processo seletivo, como é que funciona. Algumas residências, o processo seletivo é só prova, outras tem entrevista, né? Outras ainda tem prova, entrevista e ainda uma ação Análise de profissional, análise ali, um negócio. Então, assim, é bem processual. Você precisa entender o processo seletivo que você quer fazer, né? Para você não ficar, né, boiando. Você tem que entender isso. Então, a minha dica como se preparar é ficar antenado, deixar um pouquinho de seguir coisas no Instagram que não são tão importantes neste momento. Siga coisas que vai te consolidar, que vai te trazer benefícios, né, informações e estudar. Tira aí tempo para estudar, tudo bem? É isso. Joane, com você, o que você acha que é como se preparar para a residência aí? Poucas palavras. Então, pensando que as residências já estão vinculadas ao Ministério da Saúde, eu acho que você não pode esquecer de estudar o SUS, né? E as políticas de saúde pública. Então, acho que essa temática vai para todas as residências, né? Então, você, né, se dedicar a estudar realmente nessas temáticas, SUS e políticas de saúde pública do Brasil. Isso. Fernanda, como é que você pode dar dica aí? Como se preparar? Como me preparar? Então, gente, dedicação, né? Como você trouxe, é a partir de uma escolha, a partir do momento em que você decide tomar uma nova decisão, né? Do que você vai fazer dali para frente. E a partir disso, você fazer isso que você falou, de ler o edital, né? Daquela residência que você pretende fazer, né? E buscar caminhos, né? Meio de estudo que vá te ajudar a alcançar esse objetivo, né? A questão que a Joane trouxe de sites, vamos dizer, publicações, né, do Ministério da Saúde, isso contribui muito com o conhecimento para conseguir entrar nesse programa, né? Exatamente. Para isso que até mesmo tem os editais, né, que eles nos orientam, por isso tem que ler o edital. Ah, eu quero fazer residência na UFMT em saúde do adulto e idoso. Cara, pega o edital, baixa, lê, grifa, rabisca e vê quais são os pontos importantes que você precisa delimitar, que são suas fragilidades. Né? Até porque, às vezes, cobram a graduação inteira e você tem que ver o que você tem mais dificuldade, tá? Professora Ariane, qual que é a sua dica aí para se preparar para os nossos alunos, para os nossos participantes aqui da live? Eu acho que essa questão que você falou de buscar o lugar, o local onde você quer fazer a tua residência é muito importante, porque cada local tem a sua particularidade, e o SUS eu acho que é a base de tudo, né? Vai cair em todas as provas de todas as áreas da saúde ou especialidades, isso da odontologia não é diferente. E buscar dentro daquele edital aquilo que você falou, de ter mais dificuldade. Na cirurgia, eu já adianto para os meus alunos que gostam da parte de cirurgia, é praticamente outra faculdade. Existe um mundo ali, além do que a gente acaba vendo na graduação, que é a parte mais intensa. E estudar muito, né? Exige muito estudo e pensar, né, para quem... Infelizmente, a gente não sabe que hora vai despertar esse interesse, né? Se vai ser no começo da graduação ou lá no final. Mas para quem já tem alguma coisa em mente, ou quem está começando agora a faculdade já pensa nesse objetivo, começar a construir um currículo também. Porque isso, além, como você falou, tem processos seletivos que tem a prova teórica, análise de currículo,
e alguns entrevista com prova oral. Então, você tem que estar preparado para passar por esse processo. E o currículo, como a gente já comentou no começo da live, é uma parte muito importante do processo seletivo. Então, construir ele lá desde o seu primeiro ano de graduação. Então, gente, você ainda que construiu, é a hora de começar a construir, viu, gente? Inclusive, eu vou fazer aqui, a gente vai ter um encontro científico de atividades acadêmicas que vai acontecer pela Croton, ele é online, né? Ele vai acontecer no dia 5 e 6 de novembro, é o EAC, é o 23º EAC, Encontro de Atividades Científicas. Então, você pode, é um tema livre, você pode colocar e sobe para a publicação de anais de eventos. Depois, para quem tiver alguma dúvida, eu também vou deixar o link, vou até anotar, o link do EAC, tá? Professores daí que estão acompanhando, Carlos, Ramon, vamos publicar, colocar os alunos para poder escrever resumo simples aí, imergir esse pessoal para começar a ter um currículo Lattes, né? No 20º encontro acadêmico aí. Obrigado, professora Ariane. E a Valentina, palavras rápidas, que nós temos aí um curto tempo para poder responder as perguntas dos alunos que estão chegando aqui. O que você fala para esse pessoal maravilhoso aí, super lindo? Como se preparar para a residência? Estudar. Porque é uma prova, realmente. A minha, pelo menos, foi uma prova, estilo prova de concurso. Realmente, caiu questões do SUS. Metade da minha prova foi sobre o SUS, metade sobre fisioterapia. Então, sobre os meus 5 anos de fisioterapia. E eu saí da prova destruída. Eu achei que eu não tinha passado, porque realmente era uma prova muito difícil. Eu falei, não deu certo, né? Vamos para uma próxima. Enquanto o resultado que eu fui que tinha passado, eu falei, meu Deus. E eu passei por tudo isso que a professora Ariane falou. Eu passei pela prova objetiva, eu passei pela análise de currículo, e eu passei por uma entrevista com uma banca em que eu não conhecia ninguém. Ao contrário do meu TCC, que eram os meus professores que estavam ali, mas na banca eu não conhecia ninguém. Então, mas assim, o foco é o estudo, não adianta. A gente precisa se dedicar para poder ter resultados, né? Pessoal, então, na verdade é isso, né? Eu acho que ficou bem claro para nós todos que o estudo, eu sempre falo, estuda que a vida muda, né? Às vezes a vida da gente tem um tempo certo para mudar, às vezes você não passou na primeira, pode passar na segunda, mas o estudo ele é essencial para que você construa o que você deseja, né? Então, assim, isso aqui serve até como incentivo, né? Em época de pandemia, de isolamento social, nós temos a ferramenta para poder assistir às aulas, nós temos professores, né? Nós temos aí uma série de colaboração, de critérios que estão sendo executados para que nós continuemos a estudar incessantemente, né? E que isso consiga consolidar o nosso conhecimento. Né? Olha só, temos até eventos online que vão gerar publicações de anais, que você pode colocar no seu currículo Lattes. É uma oportunidade. A gente tem duas coisas, a gente pode ver a vida de duas formas, ou sim ou não. Né? Nossa, mas que chato. Ou, nossa, é uma oportunidade. E assim a gente vai construindo, né, a nossa carreira profissional e acadêmica. Partindo para a rodada 3, você pergunta, eu vou responder aqui, vou perguntar, falei errado, vou ler umas perguntas que eu tenho aqui, gente, de alguns alunos que mandaram no chat, e aí eu vou respondendo as perguntas de vocês que levantarem as mãos. A gente tem ainda 5 minutinhos aí, vamos ver aqui... O aluno, esse que eu conheço, ele é aluno, o Everton Fernandes. Qual é o tempo mínimo e máximo realizado na residência? Gente, professores, alguém quer responder? Valentina, quer responder essa pergunta? Tempo mínimo e máximo? O mínimo, acredito que são 2 anos, né? Não tem menos que isso, são 2 anos de residência. E o máximo, assim, para as residências multiprofissionais que eu vi até hoje foram 3. Mas para outros cargos de residência, pelo menos, por exemplo, residência médica, tem algumas profissões que vão até 5 anos. Mas as nossas, a grande maioria das residências é o período de 24 meses. Aqui, deixa eu ver. Na teoria, quanto mais especializado você for, maiores serão suas chances de conseguir e se destacar no mercado. Na prática, a residência abre mais portas profissionais na área da psicologia? Joane, com você. Então, ela abre portas... conforme você vai se dedicando, né? Conforme tem a sua dedicação ali, né? Durante o período que você está inserido, né? Como eu falei, né? No seu último período de inserção, você vai mostrando o seu trabalho e pode ser que onde você esteja, você seja contratado mesmo, né? Aconteceu comigo e eu já, né, vi vários colegas, eu estava lendo até em vários sites, né? Que essa é uma realidade, então é uma preparação pro campo de trabalho, né? E claro, você tendo um currículo, né, atrativo, um currículo, né, que mostre o seu desempenho, que mostre que você se especializou, poxa vida, né? É imbatível em qualquer lugar. Exatamente. Aqui tem uma outra. Amanda César pergunta: se não tiver currículo Lattes,
tem chance de entrar? Professora Ariane, e aí, tem chance de entrar se não tiver currículo Lattes? A chance sempre tem, né? Mas é muito difícil, né? Porque o colega seu que tiver um currículo Lattes já vai estar passando na sua frente. Então, é muito importante ter, né? Por mais que a gente vá construindo isso ao longo do tempo, o currículo Lattes dentro dessa área de seleção, acho que é a nossa identidade, né? É o que está ali para o avaliador que vai pegar, vai ver o que a gente é, além da nota da prova. Exatamente, ainda mais que o currículo Lattes ele é um critério mais utilizado também por desempate. Eu sempre costumo dizer que a prova, gente, ela é essencial, mas o currículo Lattes ajuda muito, né? Então você tem que fazer uma boa prova, a professora Foi o que aconteceu comigo. Faz uma boa prova, Sim. porque o Lattes, ele é importante, né? Mas a boa prova também, ela é essencial. Claro. O aluno Miqueias Lopes pergunta até quantos anos depois de graduado posso ingressar na residência? Não, Miqueias, não existe um tempo específico, tá? Você tem que estar graduado. Estando graduado com o seu conselho, importante deixar isso bem claro, pessoal, a gente tem que ser graduado e tem que ter o conselho em dia, tá? No caso da enfermagem, o COREM, o CRO na odontologia, o CRP, né, da psico, CRP da nutrição e da físio é o CREFITO. Exatamente, tem que estar em dia. Então, colou grau. Inclusive, no meu caso, eu tive que fazer colação de extraordinária. Eu não fiz participação em colação de grau, não fiz nada. Porque o processo seletivo da residência foi assim, ó, foi antes da minha colação de grau. Então, eu tive que fazer extraordinária para me conseguir entrar quando eu tinha passado. Tudo bem? Acho que tem uma aluna que levantou a mão aqui. Bianca Batista, parabéns pela live, professores. Bianca, obrigado, viu? A gente agradece a participação. Professora Cleciene, parabéns. Professora Thaís, estou aqui também. Professor Carlos, Ramon, obrigado aí pelos comentários positivos. Tem duas alunas que levantaram a mão. Vamos lá, Beatriz Barbosa. Pode perguntar, Beatriz. Primeiramente, boa noite. Eu sou aluna do curso de fisioterapia, estou no primeiro semestre, né? Boa noite. Eu teria uma dúvida em questão das vagas. Aqui de Rondonópolis, como funciona? Se tem para todas as profissões da área da saúde, ou é restrito apenas para farmácia, enfermagem e, como que fala, e psicologia? Ah, tá. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem. Bia, as vagas para residência aqui em Rondonópolis, tanto no programa de residência em saúde coletiva, né, residência multiprofissional em saúde da família e programa de residência em saúde do adulto e idoso, não possuem vagas ainda, não sei como que funciona, mas não possuem vagas para fisioterapia. Aí a fisioterapia, as vagas para cá ainda não tem. Talvez surja um outro programa que aborde, né, essa vaga para o fisioterapeuta, aqui na realidade daqui, tá bom? Lucilene, obrigado, Bia. Lucilene, pode perguntar? Boa noite. Boa noite. Era quase a mesma pergunta da minha colega. Eu queria saber como que é desenvolvido esse trabalho de bolsas para residência, porque assim, eu imaginava que eu termino a minha faculdade de fisioterapia e eu podia atuar no hospital, só que não é bem assim, né? A gente sai, no caso, eu sou aluna do 7º semestre de físio, a gente sai sendo fisioterapeuta generalista, né? A gente vê de tudo um pouquinho. E o mercado de trabalho, ele é bastante competitivo. E no caso, assim, a porta de entrada principal para nós seria, no caso, a área hospitalar. Mas para você ingressar na área hospitalar, você tem que já ter uma especialização, né, em terapia intensiva, para você atuar, né? Então, assim... Pode falar. A dificuldade, assim, que quando a gente entrou na faculdade, eu e alguns colegas, eu acho que todos que estão aqui nessa live agora têm interesse em residência, né? Eu tenho bastante interesse nisso. O professor Ramon e a professora Alessandra Lins já abordou isso com a gente, né? Inclusive, eu falo para o Ramon que eu vou ser residente igual ele, do Albert Einstein, né? E é muito concorrido. Então, a gente sabe, assim, que para médicos, né, é obrigatório, né, eles passarem por essa residência. E esse processo de residência, ele é de extrema importância, eu acho que para todo curso da área de saúde, né? Porque você tem uma preparação maior. Porque o tempo que a gente faz de estágio, creio eu, que eu ainda não cheguei, né, nem se compara, que nem vocês falam, o nível de horas, né, que um residente tem. Você tem todo o acompanhamento. Fora também a parte financeira, que os alunos terminam que nem no caso nosso, que é de
de uma faculdade particular, né? Nós pagamos para estar ali na faculdade. Alguns não têm bolsa, fazem financiamento. Aí você já sai com uma dívida, né? Você tem que continuar pagando aquilo lá. E você não ingressa no mercado de trabalho, tem às vezes dificuldade. Então a residência, ela seria, no caso assim, uma grande oportunidade, né? E no estado de Mato Grosso, eu não vejo quase vagas para residência, né? Que nem em Rondonópolis não tem, que no caso é a cidade que a gente mora, para fisioterapia, né? Então, assim, para físio. Então, assim, eu queria saber quais que são as cidades do estado do Mato Grosso que tenha, no caso, esse processo para fisioterapia. E como que como surgem essas vagas, né? Em caso de residência, né? Como que elas são criadas? Lu, desculpa, Paula, eu vou responder ela, que é mais específico da física. Lu, seguinte, no Mato Grosso, hoje, a gente só tem residência na cidade de Cuiabá. Nós temos 3 programas de residências lá, 2 em área hospitalar e um, mas eu estava vendo hoje que é mais para a área da... é mais voltado para a área da gestão, um pouco mais direcionado para a área da gestão. Outro lugar próximo que a gente tem muitas vagas aqui é no Mato Grosso do Sul, eu estava olhando, são mais de 20 vagas, mas eu estava fazendo mais ou menos um somatório das vagas do país inteiro, através desses links que a gente vai disponibilizar para vocês. Só para fisioterapia no país a gente tem mais 600 vagas. Então, assim, dependendo, lógico, da área que você quer, do local que você vai. Hospital, não é que você tem que ter uma especialização. Tem alguns profissionais que atuam que não têm especialização. Né? Ainda mais agora que a gente tem a gente está aí com a questão de ampliar a carga horária de fisioterapia para obrigatoriedade de 24 horas, pelo menos, unidade de terapia intensiva. A gente recomenda, às vezes é recomendado para o profissional, alguns locais eles colocam como pré-requisito que o profissional já tem uma especialização na área, mas, assim, tem alguns locais que você consegue trabalhar mesmo sem ter especialização ou que você esteja fazendo especialização. Depende também muito de cada hospital, de cada gestão, enfim, isso é diferenciado. A gente vai mandar os links, a gente vai postar na descrição lá do YouTube, os links que a gente tem, onde aparece todas as residências. Você consegue colocar a sua área de atuação, fisioterapia, enfermagem, nutrição, odonto, enfim. Você consegue colocar o estado que você quer, você consegue delimitar essas questões. Então, você pode se orientar em relação a isso. E também a área, se você quer voltado. Não existe só residência de fisioterapia para a área hospitalar. A gente tem na área de ortopedia, a gente tem na área de neuro, na área de saúde materna e infantil, doentes crônicos, enfim, urgência e emergência. Então, tem saúde do idoso, tem N tipos de residências diferentes em várias áreas, em diversas áreas da fisioterapia. O que a gente mais fala, que a gente acaba sendo um pouco mais comum da residência multiprofissional na fisioterapia é por conta às vezes é a maior demanda, às vezes algumas, por exemplo, a minha residência foi em oncologia, atenção ao idoso, e eu atuei em ambiente hospitalar. A gente tem todas essas questões. Bom, pessoal, agora o professor Ramon levantou a mão e pelo nosso tempo, eu vou encerrar as perguntas por aqui, tudo bem? Caso você tenha alguma pergunta, você pode estar colocando na descrição no YouTube, que eu vou estar respondendo depois que eu disponibilizar o link. Professor Ramon, pode falar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de, em nome da Santa Casa, pedir o retorno do senhor Paulo e da senhorita Joane, tá? E deixar saudades nos seus programas de residência, ótimas turmas que passaram por lá e contribuíram muito, né? Eu, como funcionário da Santa Casa, eu agradeço a isso. Quanto a essa belíssima discussão de vocês, né, que é uma meta muito grande enquanto nós estamos dentro da graduação, né? O que fazer, por onde começar e já aprender ganhando, né? Com a residência, aprender ganhando. Só que a grande dificuldade que eu vejo no dia a dia é que muitas das vezes nós somos jogados dentro do hospital, né? Então, aquele profissional que está de plantão talvez não é preparado para receber um residente e trabalhar não somente a prática, mas também linkar o conhecimento científico. E eu sou mega a favor da residência pelo fato de que tira nós, plantonista, da caixinha, né? Daquela rotina. Aí vem um residente lá, barbudo, perguntando, mas físico,
por que você faz isso? Aí você para, meu Deus, o que esse residente está fazendo aqui? Né? Muda um pouco a sua rotina, faz a pensar. Então, é um aprendizado muito grande mesmo. Então, parabenizo vocês aí pela contribuição. Todos estão de parabéns. E é isso. Obrigado. Obrigado, professor Ramon. Pessoal, então eu quero agradecer a todos vocês, tá? Eu quero agradecer a presença das coordenadoras aqui, professora Daiane, professora Cleciene, professora Daniele, professora Fernanda, tá? As pessoas que são bastante gente, a gente chegou a atingir aqui 90 e quase 100, a gente bateu 98 pessoas assistindo a live. Compartilhem a live no Insta, depois que vocês tiverem aí o link disponível. Mobilizem isso para que vocês possam, né, expandir o nosso conhecimento. Bom, pessoal, eu peço que agradeço e nós ficamos por aqui até um outro momento aí, tudo bem? Muito obrigado, Ariane, Valentina, Joane, todos nós. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Fernanda. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Histórico da empresa com projetos de educação, mais de